continue nos abençoando com graça e misericórdia. Hoje eu quero trazer uma palavra. A gente vai fazer um passeio dentro da Bíblia e entender um pouquinho um texto que fala: tudo é por Ele e para Ele. O que significa essa frase tão tremenda na nossa vida? A palavra de Deus nos orienta e nos mostra que o Criador, através da sua palavra, fez todas as coisas. Tudo foi criado por Ele, todas as coisas. E a Bíblia nos oferece a resposta das perguntas mais difíceis. A ciência às vezes tenta confrontar, mas nós entendemos que tudo surgiu pela vontade e pela palavra do Senhor. Há alguns dias, não sei se vocês já ouviram essa frase, célula mitocondrial, acho que é isso mesmo. A ciência prova que toda a humanidade partiu de um só ventre. Então, por mais que a ciência tente fazer com que o homem evolua e uma série de coisas por aí, mas a palavra de Deus, ela é real. Toda a humanidade nasceu de um ventre, e o nome desta mulher, Eva. A palavra de Deus nos orienta a isso. Após o nascimento do homem e o pecado, que nós já conhecemos a história, o homem saiu para lavrar a terra com sua esposa, e os povos foram crescendo, eles foram nascendo, filhos e filhos. A Bíblia diz que Adão viveu mais de 600 anos, e a terra começou a ser povoada. Com a terra povoada, várias etnias, vários grupos, vários núcleos foram se formando nessa terra. E a Bíblia diz que o Criador separou um grupo e começou a abençoar aquele povo, derramar sobre aquele povo a sua proteção, a sua graça, o seu amor. Um povo rebelde, um povo que convivia com outros povos, um povo que via o paganismo, um povo que sabia que os outros povos não reconheciam o Criador e nem o conheciam. E a palavra de Deus diz que o Criador ofereceu, deu uma lei ao povo escolhido. E esta lei vigora até o dia de hoje. As palavras desta lei, até os dias de hoje, são bênção para todo aquele que nele crê e todo aquele que nele confia. A palavra do Senhor em Deuteronômio 6, verso 3. No verso 3 diz assim: ouve, pois, ó Israel, e cuida de pôr em prática o que será bom para ti. Então a mesma palavra de Deuteronômio, ela vem na minha vida, ela vem na nossa vida nos dias de hoje, e vem para os povos. Se você for olhar de uma maneira assim, a grosso modo, na cidade de Ribeirão Preto temos a igreja, aqueles que creem no Senhor Jesus. Mas existe dentro de Ribeirão etnias, grupos, pessoas que ignoram a palavra de Deus, que não acreditam, que vivem cultuando ídolos, deuses diferentes, costumes diferentes, tradições diferentes.
Tem um TikTok de um rapaz, eu sigo ele, ele abraça as pessoas no centro de São Paulo e aleatoriamente pergunta: você crê em Jesus? 50% diz sim, 50% diz não. Eu não preciso de Jesus, não faz diferença para mim. Então, a mesma forma de que esse povo na época que recebeu a lei convivia com pessoas de etnias diferentes, hoje vivemos a mesma realidade de pessoas que não creem, não confiam e acham que não precisam do Senhor Jesus. E no verso 4, a palavra diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Por que o Senhor nosso Deus é o único? Porque naquelas etnias, naqueles grupos, havia senhores, havia deuses, havia ídolos. Uns adoravam o sol, outros adoravam imagens esculpidas de madeira, e assim sucessivamente. E o verso 5 diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Então não era só um conhecimento sobre esse Deus, mas na lei você deve amar o Senhor teu Deus. Faça a tua parte na comunhão entre Deus e o homem, é adorar, é cultuar, é ter a Ele como único Senhor e Salvador. Verso 6: e estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração, e tu ensinarás aos teus filhos, e eles anunciarão. Então esta palavra de Deuteronômio vigora até os dias de hoje na nossa vida, é bênção na nossa vida até os dias de hoje. Depois do pecado de Adão, essas palavras do Senhor têm um peso tremendo. Israel, irmãos, tinha tudo para ser uma referência entre os povos. Israel tinha o que ninguém tinha naquela época. Os amorreus, os filisteus, ninguém tinha o que Israel tinha. Israel tinha a presença do Senhor com eles. Vamos para os dias de hoje. Na cidade de Ribeirão Preto, estamos às portas de uma festa carnal. As portas. Ninguém tem o que a igreja está vivendo agora, a presença do Senhor neste lugar. Por maior que seja a festa, por maior que seja o salão, por maior que seja a banda do carnaval, eles não têm o que nós temos aqui quando adoramos ao Senhor. Há um diferencial, como havia na Israel. Há um diferencial. Israel não soube valorizar o que eles tinham. E hoje muitos de nós, às vezes, não valorizamos o que nós temos. E o que eu tenho? Eu tenho a intimidade e a presença do Criador do universo, quando eu invoco o seu nome. Eu tenho a oportunidade de entrar por essas portas e louvar e bendizer o seu nome. Enquanto muitos países estão com portas fechadas, orando em túneis, nós temos a liberdade de ter a porta aberta, um ar-condicionado, uma comunhão entre irmãos, e às vezes nós não valorizamos o que nós temos.
Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único. Havia inúmeros povos, culturas, deuses pagãos, povo iludido por ídolos. O Deus fora do original é um Deus de barganha, é um Deus de troca, é um Deus que você precisa dar para você receber. O Deus que nós cultuamos aqui não nos pede nada, somente a fidelidade do nosso coração, só isso, não nos pede nada. E o que Ele nos dá? Ele nos dá a graça, a bênção, nos dias de hoje, a certeza da nossa salvação. Talvez eu não tenha certeza que eu vou chegar vivo na minha casa hoje, mas eu tenho certeza da minha salvação. Por mérito? Não, porque Jesus morreu por mim no Calvário e me deu gratuitamente um presente que não tem preço. Se eu vier todas as noites aqui cultuá-lo, ainda é pouco, pelo que Ele me deu, pelo que Ele me oferece, pela graça que Ele me dá. Na fundação domingo eu falei para os meninos: vocês estão sendo diferenciados. Tem um grupo ali assistindo televisão, tem outro grupo namorando, tem outro grupo jogando bola, mas a bênção está com vocês. Nós estamos na intimidade com o Senhor. É um diferencial. Vamos valorizar isso. Maneiras diferentes eles adoravam, mas eu tinha um professor que falava: quando você fala mas, gelava a espinha. Mas o Criador tem um padrão. O Deus de Israel, o Deus que nós servimos hoje, tem um padrão para os seus. Por isso que surgiu a lei, para diferenciar. Estamos às vésperas do carnaval, não é do padrão. Muito obrigado. Um homem que cultua o Senhor sentar na mesma mesa lá de fora, não é do padrão. Não é do padrão um homem e uma mulher que cultua o Senhor usar as mesmas vestes dos pagãos lá de fora. Não é do padrão. Então, quando Deus falou com Israel, Ele falou: olha, eu sou o teu Deus, eu serei único e tenho um padrão para seguir. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças. Oh glória! O que é amar? Amar não é sentimento, irmãos. O casal, quando ele olha para a esposa, ele fala: eu te amo. Mas se ele não tiver compromisso, responsabilidade, fidelidade, não é amor. Os adolescentes sempre estão amando, morre de paixão, na semana seguinte deixou de amar, já está amando outra pessoa, porque não existe compromisso, não tem raiz. E amar a Deus não é sentir amor por Deus. Amar a Deus é compromisso com a palavra que Ele me deu e com o meu coração para com Ele. Amar a Deus é compromisso, é ação.
é estar atento aos seus mandamentos, é saber que Ele é o provedor na nossa vida. Outra palavrinha que é muito comum, Senhor. Nós não temos na cultura brasileira noção do que é Senhor. Senhor é dono de tudo, tudo é por Ele e para Ele. Israel tinha o Senhor como provedor de todas as coisas. Quando esse povo marchou no deserto, o Senhor proveu o alimento, o Senhor coluna de fogo, o Senhor cuidava, mandava carne, mandava água, o Senhor cuidava daquele povo com carinho, era provedor. Por isso que Ele é Senhor, Senhor Jesus Cristo. De todo o seu coração, a devoção total, incondicional. Incondicional. O povo de Israel sempre foi tentado a desobedecer. Quando eu falo de povo de Israel, a gente lembra dos profetas, não estou falando deles, estou falando do povo lá os que tinham pouco contato, porque na travessia era 2 milhões, era muita gente. O sacerdote tinha intimidade no altar, era mais próximo, mas o povo, os últimos, não devia ser lá aquelas coisas. E volta e meia um ídolo pagão, um mutim, uma rebelião surgia. O povo via os povos pagãos com naturalidade. Salomão casou com várias mulheres que não cultuavam o Senhor, que vinham de povos pagãos. Natural. Mas o natural que vem para dentro do arraial nos contamina. Às vezes você ouve uma música que tem uma letra razoável, cristã, mas ela vem contaminada com um batuque lá de fora, com um ritmo que não pertence ao padrão do Senhor. É por isso que Deus nos dá discernimento nessas coisas. E isso acontece até os dias de hoje. Às vezes você vê pastores ou vê igrejas que se dizem evangélicas, mas tomaram uma posição, uma interpretação errônea e mudaram o padrão da palavra de Deus para agradar o que está lá fora. Isso se refere ao homossexualismo, isso se refere a uma série a casamentos e assim vai. Mas não é o foco da nossa ministração hoje. O que eu quero dizer é que as coisas de Deus exigem um padrão. Verso 14 diz assim: não seguirás outros deuses. Nenhum dos deuses dos povos pagãos deve estar próximo de ti. E isso é comum. Às vezes você tem que tomar posição que pode doer um pouco, mas é o padrão de Deus. O pastor Márcio estava contando esses dias da empresa que fazia um culto ecumênico, uma oração ecumênica, e convidaram ele. Ele falou: não, esse não é o padrão do meu Deus, eu estou fora. Uma postura. Com certeza ele agradou quem? Pai. Porque o mundo sempre vai tentar mesclar a nossa fé.
mesclar aquilo que acreditamos. Ah, mas o que tem? No padrão de Deus tem problema. Seguir guias, patuás. Ah, eu tenho o meu anjo da guarda que eu não abro mão dele. Eu prefiro Jesus. Eu prefiro Jesus. Meu guia espiritual. E assim sucessivamente. Esse dia eu falei com um cliente, ele falou: por que você não acredita que os santos te ajudam? Eu falei: porque Jesus não precisa de ajuda deles. Para ele ser santo, ele buscou Jesus. Então, se ele buscou Jesus, eu vou buscar Jesus também, sem problema. O tempo foi passando e o povo foi se contaminando, saindo do padrão. E os sacrifícios que os sacerdotes faziam passou a ser não correspondente com a quantidade de pecado que o povo tinha. E foi tomando um rumo ruim. O povo foi se corrompendo. Tanto é verdade que no templo, nos dias de Jesus, o povo trazia as ovelhas, os carneiros, e os sacerdotes manipulavam, vendiam para eles cordeiro com defeito, pombinhas machucadas, e assim foi saindo fora do padrão de Deus. No templo eles já estavam vendendo as coisas, tanto que Jesus derrubou aquilo lá tudo. Detalhes que passavam desapercebidos, mas no padrão de Deus não se encaixavam. Até que no ventre de uma virgem de aproximadamente 16 anos, da tribo de Judá, ela sem conhecer nenhum homem, Maria concebeu um menino, Emanuel. O Criador entrou no ventre de Maria e foi andar na terra como homem. O mesmo Deus que criou os céus e a terra é o mesmo Deus na pessoa de Jesus. Ele não podia falar que era o próprio, porque ele era apedrejado, mas falava que era o filho. Mas é o próprio, é o Emanuel, é o Deus conosco, é o Verbo em carne. E em 1 João 1,3 é um dos textos que eu mais gosto na Bíblia. Diz assim: vimos com os nossos olhos e tocamos com a nossa mão. Aquele que falou na montanha, aquele que estava na arca, nós tocamos com a nossa mão. Ele comeu carne comigo, eu vi ele chorar, ele andou comigo. O mesmo Deus que criou os céus e a terra andou entre nós, segundo a palavra de João. O apóstolo Paulo escreve em Romanos 12:36, porque dele quem? Jesus, por meio dele e para ele são todas as coisas. Tudo é por meio dele. Em 1 Coríntios 1,16 diz: pois nele foram criadas todas as coisas. Onde foi criada? Nele, porque ele é provedor, ele é Senhor, nos céus e sobre a terra, visíveis e as invisíveis, sejam tronos, seja soberania, principados ou potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é
antes de todas as coisas. Olha que padrão tremendo. É este o Deus que eu saí da minha casa e vim cultuar. É esse o Deus que preenche a minha vida. É esse o Deus que eu levo lá na Fundação Casa. E falo toda vez para Ele, para você que está me ouvindo aí no YouTube. É um Deus de oportunidade. Você aceita, você recebe esta oportunidade, você toma posse da oportunidade. Sim, então venha fazer parte da família de Deus. Que bacana, mas tem um padrão de Deus. E como é que eu sei qual que é o padrão de Deus? Lendo a palavra de Deus. Crente que não lê Bíblia não conhece o padrão de Deus. Ele pode ser enganado por qualquer vento de doutrina. A sã doutrina está na palavra de Deus. Em Jesus está a lei e a graça. O que nós falamos de Deuteronômio está em Jesus. Ele veio cumprir toda a lei, sem exceção. Mas nele está a graça. A lei dada por intermédio de Moisés, e graça e verdade vieram por meio de Jesus. A Bíblia diz que Jesus não veio revogar a lei, mas cumpri-la na sua totalidade. Em Jesus estão convidados todos a fazer parte do seu reino. Voltando lá atrás, no Velho Testamento, no povo de Israel, os pagãos não eram bem-vindos, não. Pagão é pagão, está lá. Muito raro, nós temos relatos na Bíblia de alguns pagãos que se tornaram judeus, mas são raros. Hoje em Cristo Jesus, não importa o que você está vivendo ou o que você está cultuando, não importa. Jesus te oferece a oportunidade. Vem do jeito que você está. Você é drogado, você é viciado, você cultua ídolos, espíritos, não importa. Venha receber a palavra do Senhor, venha receber Jesus na sua vida, e Deus vai mudar o padrão da sua conduta. Não existe conversão sem mudança, não existe. Ah, mas eu conheço uma pessoa que, olha, ela é fantástica, ela não mata, não rouba, não prejudica ninguém, ela é caridosa, ela é bondosa, é uma pessoa, a família inteira é maravilhosa, não tem vício, não tem nada, e ela tem Jesus como único Senhor e Salvador? Não. Então ela vai para o inferno. Está escrito no padrão. Eu sou a porta de Jesus. Se você não passar por mim, você não entra no Santo dos Santos, não vai na presença do Pai se passar por mim. O meu sangue derramado na tua vida, se você crer, ele tira a linhagem de Adão, e você vai estar em outro Adão, um novo Adão, que é em Jesus Cristo. Glória a Deus. Às vezes você não tem tempo. Eu vou na igreja raramente. Mas você está colocando em xeque o teu futuro, a tua vida futura. Se você cair morto hoje, o que vai acontecer de amanhã para frente? Que bagagem você tem? E eu falo isso com todo temor. O único livro, o único que prepara o homem para a sua morte é a palavra, é a Bíblia. Você está preparado para o Deus me livre? Ninguém quer morrer. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. E Paulo fala assim: puxa vida, né? Eu vou ficar aqui, mas se eu for agora, glória. Glória. Então o padrão de Deus coloca na minha vida um desejo de servir aqui,
Mas se eu for chamado agora, estou pronto, glória. Pelas minhas forças? Não. Eu mereço? Não. Sou pecador? Sim. Mas eu creio no Jesus ressurreto, que mudou a história da minha vida, e me oferece um padrão diferenciado. Então todos estão convidados. Em Lucas 5,32 diz assim: eu não vim chamar justo, eu não vim chamar os justos. A Santa Ceia para o justo, bom, ninguém vai tomar. Ninguém toma. É o alimento para o doente. Eu vim aqui porque eu preciso. Isso aqui é que nem tomar banho, irmão. Se eu não tomar banho 2 dias, eu começo a feder. E quem não cultua Deus, quem não ora, ele começa a feder espiritualmente. Quem não tem Jesus no coração diariamente, não convive. A palavra de Deus fala assim: eu sou a videira e você é o ramo. Vai lá na arvinha da sua casa, na porta, e corta o galinho dela. Daqui 3 horas ele está seco, ele murcha, porque ele não está ligado mais na videira. O crente que não está ligado na palavra de Deus, que não congrega, que não ora, ele vai murchando e vai se igualando a um padrão lá de fora do mundo. Amanhã ele está batendo o pezinho, ele está lá no salão do carnaval, achando que é normal, achando que é simples, é normal. O que é um pecador? Estão olhando para um aqui. Todo ser humano herdou a linhagem pecaminosa do Adão. Todos. Ah, um nenenzinho, tadinho, ele é tão inocente, ele morreu, ele vai para o céu. Isso aí eu não sei o que da palavra de Deus tem para ele. Eu não sei. Mas eu sei que a mãe dele, segundo a palavra de Deus, tem que guiar ele nos caminhos do Senhor. Tem que apresentar ele no templo. Tem que colocar ele diante do Senhor. Esse é o mandamento. Essa é a palavra de Deus. Esse é o padrão do Deus que nós cremos que vai arrebatar a sua igreja. Esse é o Deus que vai nos arrebatar. E eu creio nisso. Imagina Jesus perguntando para mim e para você, Márcio. Jesus perguntando para você agora: ô Márcio, tu me amas? Tiagão, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Cuida da minha palavra. Escrever esse texto, quando cheguei nesse ponto, você fica sem palavra. Porque a palavra primeiro vem para a gente. Dimas, você me ama? Ô Senhor, tu sabe. Apacenta as minhas ovelhas. Cuida. Tenha responsabilidade. Tenha zelo. Tenha compromisso. Tenha compromisso. Aquele que tem os meus mandamentos, João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é quem me ama. Você ama Deus? Claro que eu amo, eu sou religioso. Você tem os mandamentos do Senhor, você guarda os... Não, eu nem leio a Bíblia. Então você não ama Deus. Mas eu não pode falar isso. Eu não estou falando nada, quem está falando é a palavra de Deus. Eu vou ler de novo para você. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Quando você tem algo e você guarda, é porque você usa. Este é quem me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Eu o amarei. Olha agora, isso é maravilhoso. E manifestarei nele. O que é manifestar?
manifestar. Quando Deus diz para você: eu vou me manifestar em você, Jesus fazer parte daquilo que você faz. E na Fundação Casa com as Nossas Forças, misericórdia, misericórdia. Mas Senhor, manifesta a palavra. Eu estou no meu coração um texto aqui, mas o Senhor é que vai falar, Senhor. Manifesta as palavras, manifesta. Ora por mim. Você vai orar para o garoto: qual que é o problema? Eu não estou dormindo, eu estou angustiado, estou com pensamento ruim. O que o Dimas vai fazer com aquilo ali? Nada. Senhor, manifesta a tua graça nele. Manifesta, Senhor. Aquele que me ama guarda as minhas palavras, e eu me manifestarei nele. Amar é servir ao Senhor com alegria. Amar é servir ao Senhor com alegria. Às vezes nós vemos no púlpito pessoas ordenando o Criador do que tem que fazer. Ele não está servindo, ele está pondo Deus ao seu serviço. Fugiu do padrão da palavra de Deus. Servir ao Senhor com alegria. Onde o Senhor me quer hoje? Você vai não procurar um emprego, fala: eu queria trabalhar para o Senhor. Puxa, vou trabalhar para mim, tá bom. O que eu vou fazer hoje? Lava aquele banheiro para mim. Não, eu vim aqui para ser gerente. Então você não quer trabalhar? Então você não veio servir? Os jovens da Fundação Casa pertencem a você, Marcos? Ao Senhor Jesus Cristo. Os perdidos da cidade pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Os foliões do carnaval, que daqui uns dias vai acontecer no Brasil todo, pertence a quem? Ao Senhor Jesus Cristo. O que eu posso falar para esse povo? Desperta, tu que dormes, levanta dentre os mortos, que Jesus vai mudar a história da sua vida. O gadareno estava morando no cemitério, comendo defunto, irmãos. Jesus veio: sai daí, aí não é seu lugar. Vem pra cá. A família de Deus não pode ter preconceito. Enquanto o camarada estiver respirando, você pode estar no ouvido dele falando: Jesus te ama. Depois que ele parou de respirar, o tempo dele acabou. As oportunidades acabaram. Não tem oportunidade mais. A igreja hoje pertence a quem? É do pastor Rafael? Não. A igreja pertence ao Senhor Jesus Cristo. Tudo é por Ele e para Ele são todas as coisas. Aleluia. E tudo quanto fizerdes, Colossenses 3:23, fazei-o de todo o teu coração, como se para o Senhor e não para os homens. Louvado seja Deus. Já estou terminando. Servir a Jesus requer de nós arrependimento, renúncia, dedicação, crer em suas palavras e confiar nas suas promessas. Vou dar um testemunho assim, rapidinho. Quinta-feira o Rafa me ligou, falou: você vai quarta, você vai na igreja para orar? Eu falei: claro que eu vou. Do jeito que eu saí, hoje o irmão me viu lá na firma, ele achou, nem me reconheceu direito, tinha graxa para tudo quanto é lado.
Do jeito que eu saí da Milcar, eu vim para cá. Abri a igreja, sentei ali, sozinho. Falei, Senhor, mas tem anjo aqui hoje, hein? Misericórdia. Hoje aqui a casa está cheia. Dobrei o joelho e comecei a falar com o Senhor. Parecia que a casa estava cheia, irmãos. Cheia. Depois que eu apresentei os nomes dos meus amigos, daqueles que estão sofrendo, que precisando ter um encontro com Jesus, agradeci ao Senhor pela oportunidade, pela companhia. Saí daqui leve que nem uma pluma e fui para casa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Todas as coisas. Aqueles que amam, que é amar a Deus, irmãos, é guardar a sua palavra. Que possamos refletir no que foi ministrado nessa noite. Que Deus possa falar conosco. Eu vou jogar no canal mais tarde. Se puder, ouve novamente, envia para um amigo, compartilha. Fala para o teu amigo, para o teu parente. Fala, Jesus quer mudar a história da sua vida. Jesus te convida, te dá oportunidade. Enquanto você respirar, a oportunidade está aí. O rico, deixa eu voltar para avisar minha família. Não vai dar certo, não deixa. Mas é a oportunidade que Deus nos dá. Curva a tua cabeça. Pai querido, em nome de Jesus, sua palavra é linda, é maravilhosa. Sua palavra é viva, é real. Sua palavra transforma, muda. E eu te agradeço do fundo do meu coração, Senhor, por todo aquele que vai ouvir, que vai ser tocado pelo teu Espírito Santo, que vai ter uma reflexão do quanto o Senhor é poderoso, é Senhor, é amoroso, o quanto o Senhor nos ama. Que a graça do Senhor visite cada um de nós, a nossa casa, a nossa família. Visite o pastor onde ele estiver, a família. Guarda-nos, Senhor, guarda-nos na tua graça. Que nesses dias de festa da carne, o Senhor guarde a sua igreja, nos livra do mal, da contaminação do mal, Pai. É o que eu te peço no nome santo de Jesus. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Amém, irmãos? A palavra do Senhor abençoada. Obrigado, Deus abençoe. Eu lembro, né?